Amém? Estamos aqui na tela no número profético. 12. Você sabia que 12 é governo? Você sabia que 12 representa governo? 12 tribos, 12 príncipes, 12 pedras, 12 discípulos. Tudo isso é representação de governo. Tempo certo para Deus agir, presença completa para a glória do Senhor. Vamos lá. Lucas, capítulo 15, no versículo, a partir do versículo número 8. Pastor Walter chegou aí. Glória a Deus, pastor, seja bem-vindo. Todos que estão aí, que chegaram aí após mim, já dei boas-vindas a muitos e todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Vamos ver as palavras de Jesus. Ele disse assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos reunimos neste lugar. A tua palavra diz que não há outro nome, o qual esse é o nome, que diante deste nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é em nome de Jesus que nos reunimos, Pai, mais uma vez, para falarmos da Tua palavra, para falarmos de assuntos relacionados ao Seu reino. Então, Papai, fica conosco nesta noite, que nós possamos mais uma vez acessar o Teu trono de glória, e que mais uma vez, Papai, nós possamos sair daqui agraciados, porque fomos ministrados pelo poder da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, fale conosco, fale através de nós, e que nós possamos alcançar aquilo que almejamos conquistar no Senhor. Obrigado por esta noite, porque eu tenho certeza que é noite de cura, é noite de milagres, e é noite de transformação, noite de aprendizados para as nossas vidas. Fica conosco, Papai, nos abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos para a nossa célula, para o estudo da palavra. Aqui eu fico um pouco retido, porque eu estou aqui assentado na minha cadeira, mas eu gosto de me locomover, eu gosto de movimentar. Mas importa que nós estamos juntos, num só propósito, e vamos falarmos da palavra de Deus. Isso é o que importa para nós. Jesus falou aqui sobre a dracma perdida. Hoje eu quero falar, se fosse para eu dar um título para a ministração de hoje, seria uma nova conduta espiritual. Tiago, que sempre coloca, o título das ministrações aí. Então, Tiago, olha só, tá aí. Uma nova conduta espiritual. Uma coisa que nós vimos aqui nessa dracma, ou nessa passagem que fala sobre a dracma perdida, nós vamos ver que
essa mulher não tinha somente uma dracma. Talvez seria o motivo de desespero se, porventura, ela tivesse só uma. Então, com certeza, ela varreria a casa, ela iria procurar, né, embaixo dos objetos, ou como essa moeda foi desaparecer. Mas a minha palavra diz o quê? Jesus está se referindo aqui a ela, qual mulher que tende 10 dracmas se perder uma dracma? Jesus está falando aqui do sentimento da perda. Ele está falando aqui digamos assim, né, do desfalque, ou quando uma dracma, que agora estava sob nosso poder, sob nosso, digamos, sob nossa guarda, e essa dracma, de repente, ela se perde, não é? Eu entendo nesta palavra que o que ela fez? Uma varredura. Ou seja, em primeiro lugar, ela procurou, né, nos lugares de costume. Então, ela foi para os lugares onde eu entendo que poderia estar essa pequena moeda, mas não encontrando, o que ela faz? Aquilo que, na maioria das vezes, nós fazemos na rotina, mas não fazemos com a diligência devida. Porque a palavra vai dizer aqui, olha só, em primeiro lugar, ela acendeu a candeia. Que nós aprendemos com isso? Será que a luz estava apagada? Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo? Será que por esse motivo ela perde uma dracma ou perde um objeto e na escuridão nunca vai encontrar? Jesus fala conosco algo interessante, ele fala assim, andem na luz. Ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. João 8,44. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando ele fala aqui que ela acendeu a candeia e agora varreu a casa. Ou seja, esse varrer a casa significa purificação, significa liberação, significa permissão para que o Espírito Santo possa agir. Então, varrer a casa, podemos chamar também de varredura espiritual. Porque, na verdade, nós tínhamos algo que possuíamos algo que tinha um valor considerável para nós, e de repente perdemos. E hoje, quando você analisa a nossa vida em vários contextos da vida, nós às vezes possuímos algo que não valorizamos ou não damos o valor devido enquanto temos. Isto vale para todos os sentidos da vida. Olha, a gente, na nossa trajetória de vida, nós passamos aqui vendo filhos rebeldes, desobedientes, que não obedecem nem respeitam pai e mãe, mas o dia que os perde, vai chorar na beira do caixão. E como já fiz muitos da nossa igreja, para a glória do Senhor, não. Mas já fiz culto fúnebre até o do meu pai. E os filhos mais desobedientes, os mais, talvez digamos assim, os mais destemidos, são os que mais choram na beira do caixão. Alguns até gritam. Remorso.
desonra, desrespeito. Não ouviram o conselho do pai ou da mãe. E por essa razão, agora não tem volta. Está perdido. Aqui o caso da dracma, não sei se foi negligência da parte dela, porque ocorrem situações de perdas na nossa vida, ou pela permissão de Deus para ficarmos mais atentos com relação ao que podemos perder ou lutarmos para não perdermos, ou permissão de Deus para tratamento. Essa é a que mais dói. A permissão para tratamento. Agora, diante dessa perda, talvez perdeu por quê? Não vigiou. Perdeu por quê? Não cuidou como devia. Mas agora entra o desespero porque essa dracma é importante. Eu estou colocando a dracma aqui, me referindo às palavras de Jesus, mas nós podemos colocar isso em todos os contextos, digamos, os sentidos da nossa vida. Tudo que nós temos. Tem um ditado secular que fala assim: o filho só dá valor ao pai o dia que ele é pai ou mãe também. Mas eu vou mais além, não é? Esse valor, às vezes, é reconhecido em um momento tardio. Às vezes é reconhecido tarde demais. Mas aqui a palavra diz assim que, em primeiro lugar, ela acende a candeia. O que é isso para nós hoje, acender uma candeia? Buscar que a luz que é Jesus esteja sobre as nossas vidas. Como ele diz em João 8:44, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quer dizer, acendemos a luz. Que luz é essa? É quando o Espírito Santo de Deus tem permissão para iluminar a nossa vida. É quando o Espírito Santo de Deus tem sobre nós a liberdade de trazer o brilho espiritual. Esse brilho é notório. Esse brilho está estampado. Esse brilho, as pessoas vão olhar para você e vai notar essa diferença. E esse brilho, essa luz, incomoda as trevas. Sabiam disso? Às vezes, você vai chegar em um determinado local, um ambiente, e a sua presença vai trazer incomodação. Porque é isso que Jesus falou. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo do velador, mas coloca embaixo do alqueire. Mas coloca onde? No velador. E a lâmpada no velador, ela dá a luz a todos que estão na casa. Isso é muito importante, é muito interessante entendermos isso. Ele disse assim, olha só, e varre a casa. Vamos entender isso em Mateus 12:43? Olha só. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Mas se ele não me encontrar, ele vai voltar. Ele diz assim: voltarei para a casa de onde eu saí. Aí ele chega, a casa está o quê? Limpa, varrida e adornada, purificada, mas não tem a luz. Não tem o brilho do Espírito Santo, está desocupada. Então ele achou morada. Ele fala, vou voltar para a casa de onde eu saí. E quando ele volta, segundo a Bíblia, segundo as palavras de Jesus, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E o estágio daquele homem
é muito pior do que o primeiro. E ele fala, e assim acontecerá a esta geração má e maligna, que nós somos partes, talvez, de uma geração que podemos dizer que é a geração mais apóstata que já existiu. A geração mais sem fé, mais sem esperança, mais sem temor. A geração que, talvez por não lhe faltar nada, a geração que está comendo, bebendo e dormindo. Talvez uma geração de Nutelas, filhos que escoram no ombro dos seus pais, na casa dos pais, e não fazem nada. E enquanto não completam maioridade, os pais também não têm como fazer nada por causa do sistema, por causa das leis que regem o sistema. Os pais talvez ficam sem ação contra os seus filhos, né? A palavra diz o quê? Essa dracma, ela varreu a casa, ela acendeu a candeia, varreu a casa e começa a buscar com diligência até achar. Então, isso aqui é uma pergunta, mas Jesus fala, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Ele está colocando que quando nós perdemos algo, ou um objeto, ou talvez algo que é importante, nós vamos entrar em desespero e vamos procurar até encontrar, não é? E quando encontramos, o que nós vamos fazer segundo a palavra? Até encontrar. Encontrou, agradeça. Mas não encontrou, agradeça. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Então, mesmo sem querer, sorria. É aula de economia. Para franzir a testa, você contrai 60 músculos. E para sorrir, apenas 16. Ao menos por economia, sorria. É isso que a palavra diz. Nós precisamos aprender a agradecer. Aqui, ela varreu a casa, ela procurou com diligência. Mas a questão aqui é vigiar para não perder. Orar para não perder. Orar para que não aconteça o pior. Então, nós precisamos aprender a agradecer. Como assim? Aprender a agradecer as grandes coisas, as pequenas coisas, as coisas medianas ou as coisas médias. Porque 1 Tessalonicenses 5,16 fala assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, 16, 17, orai sem cessar, e o 18, em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus para todos vós em Cristo Jesus. 16, 17, 18. Não desprezeis, não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias ou as palavras proféticas liberadas sobre a sua vida. Uma coisa eu quero dizer para você. Tem muita gente que apostatou da fé por causa de profetada. Não é profecia. Por que se afastaram? Porque não conhecem a palavra. Deus disse na palavra o quê? Nunca julgue um profeta. Nunca julgue. Se Deus quiser, por muitas vezes nós vimos aqui que ele usou a mula, usou pessoas que não tinham nada com Deus, ou não tinha temor de Deus, ou não estava na obediência, porque Deus diz que se nós não falarmos, se nós não profetizarmos, se nós não entregarmos palavras proféticas que vêm do trono de Deus, as pedras vão clamar. Mas Deus diz que não é necessário engolir tudo que as pessoas te falam. Agora,
o que nós temos que observar é as leis, os preceitos, os estatutos e as ordenanças do Senhor. Por que isso? Alguém pode chegar para você e entregar uma profecia e você entrar em desespero, entrar em pânico, sem saber que você tem direito de consultar a Deus e pedir a Ele revelação, pedir a Ele confirmação. Então, pessoas entram em pânico, principalmente quando diz respeito a sonhos. Alguém chega e fala, sonhei com você, com isso, e com isso, e com isso, e a pessoa não conhece a palavra, não tem entendimento, entra em desespero, adoece. E aqui, a palavra diz que nós temos que agradecer, regozijarmos sempre, agradecer. Tá bom, agradeça. Tá ruim, agradeça, porque Deus está no controle, Ele está cuidando de tudo. Então, se as coisas não estão favoráveis, agradeça. Se está tudo bem, agradeça também. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que está vivendo esse contexto espiritual. Isso é para mim, é para todo sacerdote, é para todos que estão se preparando para o sacerdócio, para o ministério, para exercer um ministério. Olha só, eu quero dizer para pastor, mas eu não sou pastor, não sou diácono, não sou obreiro, não sou missionário. Eu quero dizer para você que todos que têm um encontro com Jesus, Jesus o faz um sacerdote, a menos que a pessoa não queira compreender o seu chamado. Então, quando nós aceitamos Jesus e decidimos caminhar com Ele, eu quero dizer para você, bem-vindo às batalhas. Aceitou Jesus e decidiu caminhar com Ele, bem-vindo ao deserto. Aceitou Jesus e decidiu caminhar com Ele, bem-vindo às jornadas das aflições da vida. Por quê, meus irmãos? Porque caminhar com Jesus, estar na presença e fazer a vontade dele, não quer dizer que será mil maravilhas ou mar de rosas, porque nós temos um adversário. Só que tem um detalhe, nós vamos enfrentar as lutas, as dificuldades, mas Isaías, no capítulo 40, Isaías 40, olha só que passagem mais maravilhosa, né? Deixa eu ler aqui para vocês, Isaías, vamos lá, eu estava lendo essa passagem aqui, deixa eu ver aqui, achei, Isaías 43, versículo 2, se você tiver condição de anotar, anote, se tiver condição de ler, leia comigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá sobre ti. Versículo 3 diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, e o teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos aprender que tudo isso, Ele nos dá livramento. Então, se está tudo calmo no seu território, está tudo calmo, olha só o que eu vou falar para você. Se está tudo calmo na sua vida, e você como que entendeu o seu chamado para o sacerdócio, se não tem guerra no seu território, é dever, é seu dever, como sacerdote, começar uma guerra. Né? Talvez alguém escandalizaria por eu dizer isso, mas se está tudo calmo, significa que se você provocar uma guerra, uma batalha espiritual, você vai manter o seu território protegido. Você vai manter a sua vida protegida, suas finanças, seu ministério, você vai manter a sua casa protegida, porque o sacerdote que entende que está tudo calmo no arraial e não faz nada, sabe o que acontece? O povo esquece. O povo esquece
do chamado de Deus, da ação de Deus e também da advertência de Deus. A casa, quando está tudo calmo dentro de uma casa, está tudo tranquilo, aí o povo esquece de orar, esquece de temer, esquece de buscar, e aí se torna alvo fácil para o adversário. Então, quando você entende que você está tudo calmo no seu arraial, está tudo calmo, tranquilo no seu território, começa a batalhar pelos seus valores. Comece uma guerra. Olha, papai, estou orando para que as coisas continuem tranquilas. E assim, Deus vai garantir, vai proteger os seus valores éticos, morais, espirituais, sua família, seu ministério, aquilo que pertence a você, seu trabalho, seus sonhos, sua autoestima e também a sua autoridade. É engraçado a gente falar que se está tudo calmo no arraial, glória a Deus, está tudo calmo, vamos permanecer calmo. Mas a gente baixa a guarda. Então, é necessário nós continuarmos essa batalha, ou continuarmos na perseverança, na oração. Olha só, onde tem gratidão? Onde tem gratidão. Porque em tudo dai graças, não é que eu falei? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Onde tem gratidão, tem milagre novo. Eu gostaria até que você repetisse, não precisa abrir o áudio não, mas repita isso para mim como um comando profético para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Onde tem gratidão, tem milagre novo. Onde tem gratidão, tem alegria do Senhor estendida e derramada sobre as nossas vidas. Então, olha só, agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pelas coisas médias e pelas coisas grandes, porque a palavra diz que a fidelidade de Deus se cumpre na vida dos que devotam fidelidade a Ele. Ou seja, não importa o tamanho do milagre, para Deus não tem tamanho de milagre. Ele pode te conceder uma coisa pequena agora, e você sendo grato, porque a palavra dele diz que quando somos fiéis no pouco, ou nas pequenas coisas, ele nos coloca no muito. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas. E hoje, nas jornadas da vida, nós vamos ver que tem muita gente engasgada, porque não agradece as coisas pequenas e engasga com elas. Não tem coragem de agradecer, ou não agradece e não demonstra sentimento de gratidão por um milagre que recebeu. E Deus espera a gratidão da nossa parte pelas coisas pequenas, pelos milagres pequenos, para Ele nos colocar no grande milagre, né? Ele disse, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Pequenas coisas se tornam grandes, pequenas coisas, né? E a gente, na nossa trajetória de vida, nós precisamos aprender a celebrar as coisas pessoais, coletivas e seletivas. Né? Coisas pessoais. Olha só, o que o Senhor fez na minha vida? Coisas pessoais. Eu vou contar aqui algo aqui que eu ouvi da diaconisa Flaviane. Domingo passado eles tiveram uma reunião da comunidade para decidir sobre uma verba, né, devido ao estouro da barragem em Brumadinho e tal. Então, os municípios, principalmente os que estão próximos ao Rio Paraupeba, foram afetados. De uma certa forma, a Vale está indenizando e liberando verbas para ajudar as comunidades. Então, houve uma verba liberada, um valor considerável, não é um valor exorbitante, mas um valor considerável, 700 mil reais, e deu a liberdade à comunidade de escolher, ou de decidirem entre eles, né, vamos lá, talvez seria o motivo de uma celebração coletiva, mas só isso, pastor, é melhor que nada. E deu à comunidade o direito de se reunir e decidir o que fazer com essa verba. Então, uma comunidade lá precisa de muita coisa.
Mas se a comunidade não tiver, igual já tem lá, tem um sistema de abastecimento de água, tem um poço artesiano e tal, mas tem um terreno lá, e optaram por abrir mais um poço artesiano, construir caixas de água num local mais alto para que, através da gravidade, a comunidade seja toda ela abastecida. Aí acontece o seguinte, é um bem coletivo, é algo que foi, eu entendo que se todas as coisas ocorrem pela ação de Deus, pela permissão de Deus, pela vontade de Deus, não é? Talvez muitas pessoas, mas é uma grande empresa, uma empresa poderosa que prejudicou o meio ambiente, o ecossistema e etc e tal, prejudicou as pessoas. Sim, aconteceu. Porém, agora essas empresas, dentro do possível, estão reparando, de uma certa forma, é lógico que não vai reparar tudo, principalmente as vidas que se perderam, mas estão favorecendo a comunidade em alguns pontos. Eu quero dizer para vocês uma coisa, olha só, uma palavra profética, que certa vez, nós temos lá um irmão, ele é diácono, de vez em quando, às vezes, eu libero uma palavra, e ele às vezes retruca por não ter visão espiritual, não ter o entendimento. Quando nós íamos comprar o terreno para construir a igreja, lá de Bambus, eu estava no altar e falei, irmãos, em 90 dias nós vamos comprar este terreno. Não temos nenhum real aqui disponível para comprar esse terreno. Mas nós vamos comprar em 90 dias. E o terreno, na época, o valor inicial era 13 mil reais. Depois o proprietário mudou, acabamos pagando 17 mil, e era muito dinheiro na época. E nós fizemos o projeto metro quadrado e falei, nós vamos comprar o terreno em 90 dias. Já fiz isso antes, em outros projetos, comprei outros terrenos, lá do norte de Minas. Eu falei assim, o desafio foi mal, eu falei, nós vamos comprar esse terreno em 30 dias. Né? E o desafio foi lançado e todo mundo foi trabalhar e compramos. Agora, quando chega de Bambus, eu acabei de liberar esta palavra e quando acabou o culto, ele me chamou e falou assim, ô pastor, o senhor não acha que o senhor foi meio precipitado determinando um tempo para a compra do terreno? Porque é muito dinheiro e talvez nós não vamos conseguir isso dentro deste prazo. Quando antes dele sair de perto de mim, chegou um fazendeiro lá da região e falou assim, pastor, eu não sabia que o senhor lançaria esse desafio hoje. Mas o que eu tenho no bolso aqui, eu vou doar para a compra do terreno. Eu vou doar 2 mil reais hoje perto dele. E toda obra de terraplanagem que precisar e caminhão para retirar a terra, para planear o terreno para construir a igreja, tudo isso é por minha conta. E aí, quando o homem saiu e entrou no carro, foi embora, ele falou assim, pastor, o senhor é um homem de fé. Agora, em outros tempos, agora sobre esse assunto aqui do estouro da barragem, um dia eu estava pregando e falei que Deus ia mandar provisão para aquele povo. E ele disse que na hora que eu falei isso, ele falou assim, mas aqui o povo precisa de dinheiro e de serviço. Serviço aqui está difícil. E dinheiro o povo não tem. Pois é, meus irmãos. Após o estouro da barragem, a empresa catalogou todos os moradores que moram a 1 quilômetro do leito do rio, tanto para um lado como para o outro, e passou a pagar salários para todos os componentes de uma família. Por exemplo, se uma casa tivesse 20 pessoas, as 20 pessoas foram indenizadas desde quando a barragem estourou, acho que foi, não sei se foi 2019, até nos dias de hoje. Isso ficou, ajudou a comunidade de uma certa forma e também prejudicou de outra forma, porque hoje, se você procurar alguém lá para trabalhar para você, é difícil você achar. Porque a comodidade chegou. É isso que eu estou me referindo aqui.
Se não tem uma guerra no seu arraial, no seu território, trate de começar uma, porque não sabemos o que está por vir, ou que Deus vai permitir acontecer para que haja, de novo, a volta para Deus e a dependência de Deus. Porque Isaías 43, 13, anote aí, nós lemos lá o 43, mas não li esse versículo, eu voltei aqui para Lucas. Mas lá está escrito assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É sério isso? Por quê? Nós, conhecedores da palavra, a Bíblia diz que o mais duro juízo vai começar por nós, que conhecemos a palavra. E depois, os que estão de fora. Como nós vamos receber os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, sabendo quem é Deus, sabendo que Ele é rigoroso, que Ele é rígido, que Ele é temente, que Ele é cumpridor da sua palavra e vela sobre ela para a cumprir. Nós, sabedores de todas essas coisas, não vamos agradecer, como eu falei sobre Jó aqui, na semana passada, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então, quando nós agradecemos a Deus, que seja nas coisas pequenas, Ele nos coloca nas grandes, não é? Olha só tem acesso, até gostaria que você repetisse isso comigo, para ficar gravado na memória. Só tem acesso ao trono de Deus quem respeita Ele. Quem respeita Deus tem acesso ao trono dele. Olha só, celebração dá acesso ao trono. Você sabia disso? Nós só alcançamos chegar no trono quando nós celebramos. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Só tem acesso ao trono de Deus quem respeita Deus. Então não tem desse negócio de eu vou me achegar diante do trono. Não. Celebração dá acesso ao trono. Com certeza. Se você adorar, se você glorificar, como a mulher que perdeu aqui, achando a dracma, versículo 9 de Lucas 15. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas. Ou seja, todo mundo vai saber que você achou a dracma. Todo mundo vai saber que você achou o dom de Deus, o bem de Deus, o mover de Deus, o Espírito de Deus, ou algo que você perdeu e que era importante para você e que Deus te deu. Então ela convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos na força do Senhor e no seu poder, porque já achei a dracma perdida. Não é? E quem é essa dracma? Vamos ver quem é a dracma? Celebrem comigo. Já achei a dracma perdida. Você tem que convidar para que haja o testemunho do poder de Deus. Tem gente que não sabe celebrar, por isso não recebe mais. Tem gente que não sabe agradecer, por isso não recebe mais. Não é? Celebração dá direito à restituição. Fala comigo, celebração dá direito à restituição. Celebração dá direito ao novo de Deus. Celebração dá direito à novidade de Deus. Celebração dá direito ao mover de Deus. Isto é celebrar, é se alegrar. Ela chamou as amigas e disse, olha,
alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o nosso dever buscar a dracma perdida. E quando acharmos, celebrarmos. Devemos celebrarmos. Celebração dá direito à restituição. Celebração dá livre acesso ao trono de Deus, né? E mais do que isso, né? Acender a candeia, ter o brilho. No escuro não se acha nada. Varre a casa. O que é isso? O pecado não vai prevalecer e nem permanecer. Varrer a casa significa se purificar, se limpar, para que o Espírito Santo tenha acesso. E mais do que isso, assim estamos preparados para buscarmos com diligência até achar a dracma perdida, os dons que Deus nos concedeu, a graça de Deus, o favor de Deus, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Buscar com diligência até achar. E achando, não vamos ficar assim, natural, normal não. Deus é Deus de festa. Deus é Deus de alegria, sabe? Por isso que nós precisamos entender isso. Esse varrer a casa significa, olha, acende a candeia, deixa o brilho do Espírito, deixa o mover do Espírito, a alegria que contagia, a alegria do Senhor é a nossa força. Deixe este brilho, né? Deixe essa luz acender, né? Celebrar assim a palavra de Deus, que quando nós praticamos isso, tem alegria no céu. Os anjos entram em celebração. No domingo, à tarde, antes de vir embora para cá, eu estava lá no Arraial, lá que chama uma cidadezinha que chama Pratinha, né, próximo ali, Araxá. E nós fomos fazer um culto lá. Ajuntaram a família, muitos jovens, e fizemos um culto abençoado. E tinha um jovem lá, que veio da terra lá do norte de Minas para cá, estava trabalhando em Araxá. E ele estava lá, e olhando para ele assim, o Espírito Santo falou, olha, este jovem, você vai falar para ele as coisas que ele nunca falou para ninguém, nunca teve coragem de falar para ninguém. Porque é algo impossível. As condições dele, aos olhos dele, e as pessoas zombariam dele por causa de quê? Por causa da região onde ele vivia, que é uma região muito pobre. Então, eu cheguei para ele e comecei a falar as coisas, aquele jovem começou a chorar. E ele não interagia no culto, porque era um jovem que ainda não conhecia a Jesus. Eu falei para ele tudo, eu falei que estou te falando coisas que você nunca falou para ninguém, ninguém sabe disso, mas o Espírito Santo me revela. E mais do que isso, Deus vai realizar todos os seus projetos, e isso, tudo o que você pediu, para provar, não só para você, mas para as pessoas que te julgaram, para as pessoas que olharam para você e que diziam, é mais um que vai se perder nas drogas, na prostituição e nos vícios, e mais um que não tem direito disso aí. Então o rapaz desabou. Mas Deus manda dizer para você que vai mudar e vai te dar tudo aquilo que você pediu no secreto, com a sua alma no seu coração. Só que tem um detalhe. Tudo que era contra você até aqui agora, Deus manda dizer, ele vai tirar. Mas ele quer preencher
o vazio que vai ficar. Você quer esse Deus maravilhoso e Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? O jovem desabou e disse: eu quero. Então pronto. E nós fizemos a confissão de fé. E ali foi uma festa, porque todos os jovens começaram a abraçá-lo. Aí entramos no carro, voltamos. Por volta mais ou menos de 6:30 da tarde. Um acidente na cidade de Luz. Morreu 3 pessoas. O trânsito foi fechado às 3 da tarde. Só ia liberar de manhã. Um frio que Deus dava. E alguém, um senhorzinho, chegou na porta, na janela do carro e falou: vocês conhecem aqui para baixo cidade de Córrego d'Antas, Bambuí, Iguatama? Conheço. Não tem muito costume. Conheço. Então passa por lá, porque senão vocês vão dormir aqui. E eu entrei e fui. Irmãos, quando eu andei 5 quilômetros, eu falei: não conheço essa estrada, eu vou devagar. 70 quilômetros por hora, 75. Eu saí numa cidade chamada Córrego d'Antas. Andei 10 quilômetros. Estourei 2 pneus de uma vez. Imaginem vocês, domingo, 8:30 da noite, 2 pneus estourados num lugar deserto, mato puro. E nada na beira da estrada e todos os carros passavam correndo. E a minha esposa começou a se desesperar, falou que aquele velho que mandou a gente para lá não era de Deus. Eu falei assim: olha, em tudo dai graças. E saí, me afastei de perto, estava o pastor Henrique com a gente, a esposa dele, assim, me afastei de perto, porque aí daí a pouco, passado 1 hora que a gente estava parado lá com frio, apareceu um casal com um bebê de 8 meses no colo e 2 crianças, uma de 6 anos e a outra. E o moço prestou toda a assistência para nós. Esperou tirar todas as coisas do porta-mala, tirar o pneu de estepe, trocar, colocar ele, tirar os 2 que estourou. Foi comigo em um borracheiro, chegou lá, a borracheira estava tonta. Não conseguiu arrumar os 2, mas arrumou. E esse um já era o suficiente. E ele me aconselhou: vá até Córrego d'Antas, arruma uma pousada, fiquem por lá, porque vocês estão sem estepe. Nós fomos. Chegou lá e falou assim: vou te dar um conselho melhor. Vai até Bambuí, mais 35 quilômetros para frente. Lá tem hotel, lá tem condição de vocês ficarem. Eu fui até Bambuí. E ele nos acompanhando, esperando, ele foi na frente esperando. Paramos no primeiro hotel, não tinha vaga. Entramos dentro da cidade, mais 3 hotéis, não tinha vaga. No 4º hotel, tinha vaga. E ele nos deixou lá. E ele ainda, já era 11:30 da noite, ele tinha que andar mais 1 hora para chegar em casa com o bebê, com frio e tal. E na hora que nós paramos lá, na hora de voltar as coisas para o porta-malas, nós pegamos, a gente estava trazendo feijão, laranja, mexerica, abóbora, um monte de coisa, verduras e tal. E a gente dividiu aquilo com ele. E no fim, quando ele me deixou no hotel, pagar eu não conseguiria, porque seria um valor considerável, ou um valor alto, e o que ele pedisse era meu dever pagar. Eu peguei e tirei R$100 e falei: aqui, você andou para trás comigo 10 quilômetros, voltou 10 quilômetros, esperou a gente colocar os pneus e nos acompanhou até pagar. Eu não posso te pagar, mas Deus vai te retribuir, Deus vai te repor tudo isso que você fez. Mas aqui, pelo menos para a gasolina, eu quero ofertar. Ele não queria aceitar. Mas, com muito custo, eu falei: não nos impeça de ser abençoado. Por favor, aceite esta oferta. E ele aceitou. Sabe, foi embora feliz, porque eu entendi que ele não fez com o propósito de receber nada, mas foi feliz porque nós fomos abençoados. Agora, entenda uma coisa. Ali naquele lugar, eu cheguei a pensar que a gente ia passar a noite ali. Primeiro porque, para chegar um socorro, acionar um seguro, a rodovia estava fechada. Como que o seguro, que fosse guincho, reboque, chegar até lá? Não tinha jeito. A gente ia passar a noite naquela friagem. Eu quero dizer para vocês que
depois de ter feito aquilo que nós fomos fazer lá, não era só levar a palavra para esse jovem que aceitou Jesus, não. Tinha mais coisas a fazer lá no contexto espiritual, sobre a família, sobre componentes da família. E fizemos bem feito aquilo que fomos lá para fazer, deixamos a situação resolvida. E agora, meus irmãos, vamos entender isso. Como Deus mandou aquele casal naquela hora e que deu toda a assistência para a gente. Depois de termos feito um trabalho maravilhoso, se entrasse a murmuração, ou então a ingratidão a Deus pelo que Ele é. Hoje nós devemos dizer, né? Assim haverá alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que este momento, esta palavra, tenha falado ao seu coração